Chuva de fogo do céu enquanto um cometa rasga o destino. Em um telhado, o personagem principal sorri para o apocalipse. Uma luz cósmica o inunda enquanto ele busca um poder impossível. Um relâmpago o envolve, e ele declara sua vitória. Mas antes disso, ele estava de bruços no refeitório de uma escola. Ele devora o almoço como se a fome ainda fosse dona do seu corpo. Então ele rouba a comida que está por perto, transformando o almoço em um caos completo. Porque, de alguma forma, o personagem principal renasceu. Em outra vida, ele congelou e morreu de fome durante o apocalipse. Agora ele reconhece seu amigo, vivo antes que tudo desmorone. Ele entra em pânico ao descobrir que a data ainda é 2024. Então ele grita sobre uma era glacial impossível que chegará em poucas semanas. O amigo dele ri. O calor de agosto faz com que aquele aviso pareça uma loucura. Então o personagem principal exige 1 bilhão como se não fosse nada. Seu amigo recusa, atônito com o pedido impossível. No entanto, o personagem principal já tem um plano perigoso. A primeira parada deles é uma vila urbana suja. Dentro de uma casa, uma menina está trancada em uma gaiola. Sua tutora se enfurecer com relação a dinheiro, bebida e venda de propriedades. Então ele diz que vai vender a criança para conseguir dinheiro para beber. Pior ainda, ele se gaba de ter magoado a mãe dela antes disso. A criança o morde, escolhendo a resistência em vez do medo. Ele levanta o braço, pronto para destruí-la completamente. De repente, 2 estranhos invadem o local e interrompem o pesadelo. Um flashback revela que esse homem já teve poderes espaciais aterrorizantes. Mas, no apocalipse, ele traiu a todos em troca de suprimentos. Sua ganância terminou com sua morte nas mandíbulas de um monstro. Agora, antes que o desastre comece, ele os confunde com traficantes. Ele exige pagamento pela garota como se ela fosse mercadoria. Uma garrafa aparece, e a sala se prepara para a violência. Então, a dor o atinge antes que ele entenda o que aconteceu. O amigo segura uma arma fumegante, chocando todos os presentes. Mas a garota ataca primeiro, quebrando um copo na cabeça dele. Ela o atinge novamente, anos de terror finalmente explodindo. O personagem principal percebe que essa raiva não é aleatória. O homem jaz morto, e ninguém realmente lamenta. O personagem principal ordena que a menina seja limpa e consolada. Então o próprio céu começa a arder sobre a cidade. O telhado se torna seu altar para o apocalipse iminente. Ele vê o cometa como a maior chance de sobrevivência. A energia responde, crepitando por todo o seu corpo. Ele desperta em um vasto espaço azul além da realidade. Mas do lado de fora, um carro da polícia chega ao prédio dele. Um homem algemado alega que alguém tentou lhe vender uma garota. Seu amigo entra em pânico por causa de armas, policiais e um cadáver. O personagem principal mantém a calma, escondendo algo impossível. Então o cadáver desaparece num clarão de luz. A polícia invade o local, armas em punho, ordenando que todos parem. O personagem principal cria imediatamente um vínculo familiar. A menina confirma a mentira sem hesitar. Os policiais deixam um aviso. Denunciem o criminoso desaparecido. Por fim, a garota deve escolher se irá segui-los. Ela se junta a eles, e assim nasce a equipe de sobrevivência. Os alunos chegam à escola, prontos para enfrentar mais um dia comum. O refeitório está cheio de gente. Todos estão pegando bandejas e de olho nas opções de almoço. Gavin Clark desmaiou em cima da bandeja antes mesmo de começar a comer. Seu amigo grita: "Acorda! Hora de comer, trouxe comida para você." O amigo de Gavin brinca dizendo que ele deve ter passado a noite toda mandando mensagens para Shania Scott. Gavin finalmente desperta, confuso e hipnotizado pelo aroma delicioso. Ele avista uma bandeja com frango, arroz e outros pratos brilhantes, um verdadeiro paraíso gastronômico. Gavin salta da mesa, bate com força e grita: "Isto é comida." Seu amigo entra em pânico quando Gavin se atira em direção à refeição brilhante, com os olhos faiscando. Gavin devora a comida numa velocidade impressionante, como se estivesse num desafio do MR Beast. Gavin está comendo tão rápido que seu amigo se assusta e o adverte. Gavin pega a comida de outra pessoa e o caos se instala no refeitório. Gavin está sentado, satisfeito, maravilhado por ter realmente voltado e ter comido tudo o que viu pela frente. Gavin se dá conta. Ele renasceu e não consegue acreditar. O amigo acusa Gavin de comer como um fantasma, chegando até a roubar a sua porção. Gavin admite: "Sim, eu reencarnei de um fantasma faminto." Gavin revela que literalmente morreu de fome durante um apocalipse congelante. O amigo acha que Gavin pirou, atribuindo seu comportamento estranho a um término de relacionamento. Gavin diz a Ianiel Parker, entusiasmado: "Você está vivo. Podemos recuperar tudo." Ianiel só quer que Gavin pare de ser assustador. Ele obviamente ainda está vivo. O personagem principal entra em pânico, perguntando que ano e dia são. É 2024. Ele avisa a todos: era glacial extrema chegando em breve, 50 graus negativos, congelamento total. O cara de amarelo ri e diz que está fazendo 40 graus, como pode nevar em agosto? O personagem principal diz que realmente precisa de ajuda. O cara da jaqueta amarela garante: "Estamos muito perto." O personagem principal grita: "Me empresta 1 bilhão." O cara da jaqueta amarela quase cospe a bebida. Chocado, o cara de amarelo pergunta se ele está falando sério. Personagem principal: "Estou falando 100% sério." O cara da jaqueta amarela se recusa, alegando que nem conseguiu 1 bilhão vendendo o próprio pai. O personagem principal pergunta: "Por quanto você conseguiria vender seu pai?" "Só 500 milhões. A Vespa amarela explode: "Você é quem está vendendo seu pai. Você sequer é humano?" Zack diz a Shania que reservou uma sala privativa para jantar no andar de cima. Após o jantar, Zack convida Shania para um teatro privado.
ela fica lisonjeada. Zack e Shenya são flagrados. Alguém conta para Gavin sobre a traição de Shenya. Shenya fica chocada e entra em pânico ao ver Gavin aparecer de repente no restaurante. O amigo de Gavin confronta Shenya por tê-lo traído depois de tudo o que ele fez. Shenya mantém-se firme, dizendo a Gavin que não vai dar desculpas. Flashback. Zack expulsa Shenya, enquanto Gavin continua cuidando dela. Gavin se lembra do seu passado. Ele ajudou Shenya, mas ela o traiu repetidamente. O amigo de Gavin insiste para que ele vá embora, mas Gavin diz que não há pressa. O amigo de Gavin está furioso, enojado com Shenya e pergunta por que eles estão ficando. Zack zomba de Gavin, chamando-o de super puxa-saco da Shenya e de besouro rola bosta. Shenya diz friamente a Gavin que todos os seus esforços foram, na verdade, repugnantes para ela. Gavin, com semblante sério e irritado, pergunta se eles finalmente terminaram de conversar. Zack provoca Gavin por ele não ir embora e se gaba de ser a alma gêmea de Shenya. O amigo de Gavin insiste para que ele vá embora antes que eles sejam ainda mais humilhados. O amigo de Gavin está frustrado, desejando que Gavin finalmente pudesse ver as verdadeiras intenções de Shenya. Zack oferece sarcasticamente uma recompensa a Gavin caso ele se divirta com suas demonstrações de afeto. Gavin finalmente perde a cabeça e dá um tapa na cara de Zack. Shenya está chocada, a multidão atônita e o amigo de Gavin sem palavras. Zack, completamente furioso, grita com Gavin por ter ousado bater nele. Zack avança para cima de Gavin, gritando, "Vou te matar", com uma expressão super intensa e dramática. Gavin detona Zack com um chute poderoso, gritando, "Sai daqui!" Zack cai no chão, enquanto uma garota preocupada corre até ele perguntando se está bem. A garota grita com Gavin, avisando que ele mexeu com o herdeiro do grupo Vest Dragon. Zack, determinado, acha que pode vencer, já que é faixa preta em Taekwondo. Gavin desfere um soco brutal em Zack, chamando-o de lixo sem hesitar. Gavin revela seu poder secreto. Ele sobreviveu ao apocalipse e dominou as técnicas de cultivo. O nerd fica chocado e pergunta a Gavin quando ele ficou tão descolado. A garota grita com Gavin, furiosa por ele ter machucado Zack, e o avisa que ele vai se arrepender. A garota exige que Gavin se ajoelhe e peça desculpas a Zack ou a perderá para sempre. Gavin dá um tapa na garota, exigindo saber quem ela pensa que é. Zack grita, ameaçando destruir Gavin, dizendo que esmagá-lo será fácil. Zack parte para cima de Gavin, mas Gavin permanece imóvel, imperturbável. Zack entra em pânico, perguntando o que Gavin está fazendo, enquanto Gavin encontra um spray misterioso. Zack avança, gritando para Gavin devolver o spray imediatamente. Gavin sorri de forma irônica, questionando quantas garotas Zack magoou com esse spray. Zack, furioso e desesperado, nega tudo e tenta recuperar o spray. Zack é atingido por alguma coisa e grita, "Vê, você está louco." Isso é, Zack grita de agonia enquanto uma garota de rosa corre para ajudá-lo. A garota pergunta o que há de errado, mas Zack se assusta e grita, "Fique longe." Os olhos de Zack se arregalam enquanto ele grita e avança, assustando todos na sala. Zack agarra o vestido da garota, que começa a rasgar, situação extremamente constrangedora. Ela entra em pânico, lembrando Zack, "Não, estamos no refeitório." A garota grita por socorro, seu vestido rasgando ainda mais, enquanto Zack perde o controle. Enquanto isso, dois rapazes assistem a cena em choque, sem saber o que aconteceu com Zack e Yang. O mentor revela, é um afrodisíaco. Agora o Zack sabe como é a sensação. O amigo está preocupado com a polícia, mas o mentor do plano diz que Zack não vai se expor. O estrategista sabe que Zack Yang vai querer vingança por seu orgulho e status. O amigo esperto confirma que Zack Yang confrontará o conspirador em segredo. Gavin e seu amigo saem da cafeteria, prontos para algo inusitado. Gavin se vira com um sorriso e diz, "Para vender a casa." Eles chegam à imobiliária Love Your Home Realty, e o amigo dele hesita. "Espere, Gavin." Gavin assina a papelada enquanto seu amigo entra em pânico com a venda da casa. Gavin planeja usar os 3,1 milhões para se preparar para o apocalipse. O corretor imobiliário está confuso com a pressa de Gavin em vender. Gavin declara, "Vamos lá. Próxima parada." Enquanto seu amigo entra em pânico novamente. Gavin sorri radiante, rodeado de bolinhos dourados, anunciando, "Gastando dinheiro." Eles chegam a um supermercado gigantesco, uma farra de compras prestes a explodir. Gavin encomendou 1.000 unidades de arroz, farinha, óleo e 10.000 latas de conservas. O atendente da loja está em pânico, verificando 2 vezes se Gavin realmente quer todas essas coisas. Gavin responde com confiança que sim, enquanto Yaniel brinca dizendo que está comprando para um supermercado. Gavin pergunta se eles podem entregar tudo, e o atendente promete serviço VIP completo. Gavin pergunta a Yaniel sobre o armazém vazio da família dele, ele tem grandes planos. Gavin quer o endereço do armazém para poder comprar ainda mais suprimentos. 2 garotas fofocam e se perguntam por que Gavin, conhecido por seu término de relacionamento, está fazendo compras aqui. Gavin encomendou 5 computadores Alienware, 10 televisores e consoles de jogos, ele não está para brincadeira. Gavin acha que precisa de entretenimento porque o apocalipse vai ser extremamente chato. O atendente está radiante, chamando Gavin de o maior cliente de todos os tempos. "Toma essa, invejosos."
As garotas ficaram chocadas com o fato de Gavin ter gasto tanto dinheiro. Como ele ficou tão rico? Gavin sai às compras desenfreadamente, encomendando de tudo, incluindo eletrodomésticos e todos os casacos de penas. A garota de cabelo roxo fica chocada, se perguntando se Gavin está mesmo falido. Ela suspeita que Gavin seja secretamente muito rico e quer conhecê-lo. Gavin acha que está preparado para o apocalipse, mas agora tem um plano ainda maior. Ao notar alguém, Gavin pensa: Gavin, quanto tempo? A garota de cabelo roxo exclama: Gavin, você ficou ainda mais bonito em apenas alguns dias. Gavin revela que Sharon e Jolene são más influências e que já o assaltaram. Sharon tenta agir de forma amigável, sugerindo que Gavin se junte a eles para comer. Gavin concorda e diz a Yaniel para levar suas coisas de volta. Sharon e Jolene planejam secretamente fazer com que Gavin pague por um banquete caro. Os três saem juntos. Gavin está pronto para comer, sem a menor ideia do que está acontecendo. Eles exibem o restaurante, promovendo-o como exclusivo e caro. Em um restaurante chique, Sharon pergunta a Gavin o que ele achou da comida. Gavin percebe, nervoso, que este restaurante pode estourar o seu orçamento. As meninas fingem que não é nada demais, insistindo que vão pedir tudo com prazer. Jolene pede os pratos mais sofisticados e caros como se tivesse ganhado na loteria. A mulher de cabelo rosa está super satisfeita e diz que foi a melhor refeição de sempre. Ela pergunta a Gavin sobre a refeição. Ele diz que está satisfeito e sai. Gavin caminha em direção à recepção do hotel, pronto para algo importante. A recepcionista diz que o total da refeição é de $18.800. Gavin a surpreende com um pedido. A recepcionista ficou chocada ao saber que Gavin havia pedido comida suficiente para 100 mesas. Gavin exibe casualmente seu cartão VIP de ouro, oferecendo-se para pagar antecipadamente. Gavin relembra o apocalipse e planeja festejar por dias. As duas mulheres fofocam, chamando Gavin de mesquinho, mas planejando usar o dinheiro dele. A recepcionista confirma o pedido enorme de Gavin e está prestes a falar sobre a conta. Gavin deixa o cartão para trás e diz, com um sorriso presunçoso, que eles mesmos podem pagar a conta. Gavin percebe que já gastou quase todo o dinheiro da casa e precisa de mais empréstimos. Gavin percorre as telas do celular, à procura do próximo aplicativo de empréstimo. Ele está se gabando de já ter arrecadado $2,7 milhões de 36 plataformas de microcrédito. De repente, o telefone dele toca. É Sharon Zeller ligando, com uma expressão séria. Sharon Zeller pergunta: Gavin, onde você está? Ela parece bastante impaciente. Gavin sorri e diz a Sharon: surgiu um imprevisto, estou indo para casa. Gavin ri ao telefone e pergunta: por que eu deveria pagar por isso? A garota grita: você nos convidou, Gavin. É claro que você deve pagar. Gavin fica sério, lembrando-os de que foram eles que o arrastaram para fora dali, e não o contrário. A garota, furiosa, grita: como você pode se chamar de homem, Gavin? Gavin sorri com desdém, apontando que eles pediram a comida mais cara, apesar de seu aviso. A garota chama Gavin publicamente de perdedor falido. Todos começam a olhar fixamente. Gavin retruca: perdedor falido? Pergunta se eu comprei 100 mesas. A garçonete confirma. Na verdade, Gavin realmente pediu 100 mesas. Ela está estupefata. Desesperada, a garota implora a Gavin que volte e pague urgentemente. Gavin desliga o telefone sem qualquer remorso, dizendo que não vai mimar idiotas como eles. As garotas entram em pânico e contam para a garçonete, que responde: sem comandas, alguém tem que pagar hoje. O pânico se espalha quando a realidade se impõe. A conta venceu e Gavin está desaparecido. Essa garota planeja ligar furiosamente para Hunter e dar uma lição em Gavin. Nosso cara principal está parado do lado de fora do prédio de vendas de bilhetes de loteria, com uma expressão confiante. Ele se lembra de ter ganhado na loteria em sua vida passada e tem um plano genial. Com o bilhete de loteria na mão, ele está empolgado. Resultado em 2 dias, dinheiro fácil. Ele cumprimenta Yaniel, que está mais concentrado em seu macarrão do que em Apocalipse. Yaniel reclama de ter que fazer todo o trabalho enquanto nosso herói promete emoção. Yaniel questiona por que gastar tanto dinheiro em suprimentos e equipamentos misteriosos. Nosso herói insiste que esses suprimentos salvarão vidas durante um apocalipse congelado. Yaniel acha que seu amigo pirou, mas sinceramente não consegue acreditar na história que ele conta. O herói dá um sorriso malicioso. Em breve, Yaniel perceberá que ele está absolutamente certo. 2 bandidos confrontam Gavin Clark e seu amigo em um beco. Gavin Clark pergunta, com convicção, se eles são capangas de Hunter Walsh. O valentão careca com um taco de beisebol ameaça Gavin por ele estar dando em cima da namorada de Hunter. O amigo de Gavin os adverte corajosamente, ameaçando chamar a polícia se necessário. O bandido careca zomba da polícia, apostando que é mais rápido que os policiais. Gavin Clark dá um sorriso irônico e diz que não há necessidade de chamar a polícia. 4 bandidos armados com tacos de beisebol confrontam Gavin, chamando-o de covarde e zombando da polícia. O amigo de Gavin implora aos bandidos que deixem Gavin em paz, oferecendo-se para negociar. O bandido careca sorri com desdém, prometendo não tocar em Parker, mas mirando em Gavin Clark. Parker grita para Gavin correr enquanto ele fica para trás para protegê-lo. Parker tenta defender Gavin, mas Hunter avança agressivamente com um taco de beisebol. Gavin esquiva-se do ataque de Hunter com facilidade, insinuando que nunca treinou antes. Gavin acerta um chute poderoso em Hunter, fazendo-o voar para trás. Hunter, em estado de choque e sangrando, grita furiosamente com Gavin por ter reagido.
Gavin acerta Hunter no rosto com um taco de beisebol enquanto Hunter avança para cima dele. Hunter cai no chão, gemendo de dor enquanto Gavin permanece vitorioso. Gavin enfrenta uma gangue armada com tacos de beisebol, e sua reputação deixa todos nervosos. Com absoluta confiança, Gavin desafia todo o grupo a atacá-lo em conjunto. O líder loiro da gangue grita para seu esquadrão: "Vamos lá! Peguem esse garoto." Gavin balança seu taco, fazendo os membros da gangue voarem pelos ares como se fosse um desenho animado. O amigo de Gavin observa em choque, questionando se aquele é realmente o Gavin que ele conhece. A gangue derrotada se estende no chão enquanto Gavin pergunta calmamente se já chega. Gavin pega o celular e exige $100.000 de cada perdedor em troca de misericórdia. Um membro loiro da gangue protesta, mas Gavin não demonstra piedade e desfere um golpe poderoso. Gavin ameaça com mais consequências, exigindo pagamento ou brincando que vai quebrar as 3 pernas. Pagamento recebido. Gavin embolsa $600.000, provando que o crime realmente não compensa, exceto para ele. Gavin não é um estudante qualquer, ele sobreviveu ao apocalipse, ele é um homem transformado. Gavin sai do transe, arrasta o amigo e promete algo inusitado. Os rapazes entram e, instantaneamente, começa a festa, uma verdadeira balada. O amigo de Gavin adora este lugar, eles estão prontos para relaxar depois de um dia tão agitado. Gavin se aproxima do balcão e diz que está ali para entregar algo ao Sr. Jacobs. Entramos em um corredor iluminado por luzes de neon, cercados por um esquadrão de guarda-costas sérios. O cara de laranja surta, enquanto o outro pergunta se ele já está animado. O cara de laranja entra em pânico, diz que seu coração está acelerado, mas questiona seriamente as escolhas deles. De repente, todos se viram para cumprimentar o Sr. Lowe enquanto nos aproximamos. Que situação constrangedora. O Sr. Lowe, aquele cara com cara de chefe, pergunta se estamos entregando algo novo aqui. Um cara legal se apresenta, diz que ouviu falar sobre a chegada de mercadorias e queria participar. O Sr. Lowe fica desconfiado e aponta que eles estão de mãos vazias. Onde está a entrega? Nosso herói confiante sorri e diz que a mercadoria está dentro deles. Reviravolta na trama. O Sr. Lowe ri e, imediatamente, ordena aos seus guardas: prendam-nos. O cara de laranja implora por misericórdia, revelando que seu pai é um chefão muito importante. Gavin revela que o Sr. Lowe está traficando órgãos humanos, mas diz para não entrarem em pânico. O amigo de Gavin entra em pânico total, surtando com a possibilidade de seus órgãos estarem à venda. Gavin desafia o Sr. Lowe a provar que compraria qualquer coisa, até mesmo esses, produtos especiais. Gavin declara sem rodeios que tem $10 milhões e que todos os seus órgãos estão à venda. O Sr. Lowe responde com 5 milhões, aparentemente, até órgãos têm promoções na Black Friday. Gavin negocia: pagamento adiantado, corpo em 3 dias. Que plano de pagamento parcelado estranho. O Sr. Lowe fica sério e exige que todos assinem o infame contrato de servidão. Gavin quer que seu amigo assustado assine um contrato também. O amigo claramente não está interessado. Gavin insiste que seu amigo também está vendendo. O amigo responde: eu não estou à venda. A situação sai do controle. O cara dos óculos escuros obriga o amigo assustado a assinar o contrato. O cara de amarelo está surtando. O amigo dele acabou de dedurar ele. Os caras de moletom tipo: sem problemas, mano, vamos para um lugar mais louco. O cara do moletom está falando muito sério. Ele tem um plano mortal para o Sr. Lowe. O cara de amarelo entra em pânico. Você está lutando contra um chefe de gangue? A equipe dele tem munição. Eles se dirigem a uma enorme mansão. O lugar parece luxuoso demais para ser uma pegadinha. Estou apenas alugando esta casa, diz o cara de moletom, parecendo muito confiante. O cara de amarelo está confuso. Por que alugar uma mansão chique? O cara de moletom está sorrindo. Acontece que a mansão já presenciou um caos de nível apocalíptico no passado. As pessoas enlouqueceram. O cara do moletom declara: eu já morri aqui antes. Minha história de superação começa agora. A corretora hesita, mas o cara do moletom diz: eu pago o dobro, só me deixem entrar. Gavin tenta impressionar o agente oferecendo um aluguel 5 vezes maior. Gavin aumenta a oferta: 10 vezes o valor do aluguel, e pagamento à vista. A agente está tão entusiasmada que fará qualquer coisa para fechar o negócio. Gavin só quer reformar a casa, e o corretor concorda de bom grado. Shania e sua mãe chegam, e a mãe a pressiona para fazer Zack feliz. O amigo de Gavin vê Shania e revela que Zack Young possui uma casa de veraneio ali. Shania grita com Gavin, acusando de perseguição e de não seguir em frente. A mãe de Shania zomba de Gavin, dizendo que Shania nunca gostaria de alguém pobre. Gavin os confronta, negando veementemente estar perseguindo Shania. Gavin brinca sobre a situação, questionando por que o aluguel dele importa para eles. A garota de rosa zomba de Gavin, dizendo que ele não tem dinheiro para pagar o aluguel aqui. O agente diz a Gavin, também conhecido como Sr. Clark, que sua luxuosa mansão está pronta. Uma mulher chocada não consegue acreditar que Gavin realmente alugou uma casa de luxo. A garota acusa Gavin de alugar o imóvel só para ficar perto dela. Que situação constrangedora. O amigo de Gavin não consegue acreditar no quão delirante e dramática é a garota do vestido rosa. Ao saírem, as garotas dispensam Gavin, dizendo que ele não pode bancar o otário com esse dinheiro do aluguel.
Gavin eleva o nível da proposta, concordando em pagar 10 vezes o valor normal do aluguel adiantado. As duas mulheres estão totalmente incrédulas por terem que pagar 10 vezes o valor do aluguel. Gavin exibe seus atributos com naturalidade. Ele acabou de enviar o pagamento absurdo de $250 mil pelo celular. Gavin recebe as chaves e comemora. A enorme mansão agora é oficialmente dele. Duas mulheres ficam furiosas ao descobrirem que Gavin pagou uma quantia absurda de dinheiro. Yaniel e seu amigo discutem como usar sua influência para conseguir reformas com um poderoso chefe do setor. O amigo implora a Yaniel que o ajude a fazer a reforma depois de gastar uma fortuna numa casa. Yaniel diz: pare de pensar demais, apenas marque a consulta para mim. Você vai entender o porquê hoje à noite. A nomeação está confirmada, e até o chefe da empresa está liberando sua agenda. Yaniel brinca sobre enviar um caminhão cheio de macarrão instantâneo como presente de agradecimento. Yaniel garante: macarrão instantâneo vai deixar seu pai super agradecido, espere só. A empresa de reformas está se preparando com tratamento VIP, o CEO está a caminho. A mãe quer a reforma perfeita. Xenia está em alta porque é a melhor da cidade. Assim que Yaniel e seu amigo entram, perguntam-lhe se eles realmente estão na lista VIP. A mulher de rosa repreende Gavin Clark por estar seguindo seus trabalhos. Que situação constrangedora. Gavin e seu amigo estão perplexos, perguntando-se por que encontram esses dois novamente. Xenia e um homem de amarelo discutem sobre a reforma de um imóvel que não lhes pertence. Gavin Clark entra com confiança e diz que tem uma consulta marcada. Xenia e outra mulher cochicham que Gavin está apenas fingindo ser rico. O Sr. Zal, o chefão, entra e pede para marcar uma reunião. A amiga de Xenia se gaba de que o Sr. Zal veio pessoalmente por causa da influência que eles têm. A amiga de Xenia provoca Gavin, gabando-se da diferença de status entre eles. Xenia cumprimenta o Sr. Zal com entusiasmo, agindo como se fosse super importante. O Sr. Zal está confuso, sem saber se Xenia realmente tem um encontro marcado com ele. Xenia logo afirma que é ela quem tem o compromisso importante. O Sr. Zal pergunta a Xenia se ela é Gavin Clark, mas ela acaba revelando seu nome verdadeiro. O Sr. Zal impede a senhora, dizendo-lhe para sair do caminho se não for Gavin Clark. Gavin Clark se apresenta ao Sr. Zal com muita confiança e tranquilidade. O Sr. Zal fica surpreso com a idade de Gavin e o convida a entrar. Duas mulheres ficam chocadas ao saber que Gavin Clark recebe tratamento VIP do Sr. Zal. O Sr. Zal pergunta a Gavin que tipo de reforma ele deseja. Gavin responde com ousadia: quero reformar uma casa. O Sr. Zal afirma que a reforma de uma casa é um trabalho simples e oferece opções de orçamento detalhadas. Gavin insiste que é melhor se o Sr. Zal discutir a reforma pessoalmente. O Sr. Zal diz que está ocupado e que só gerencia pessoalmente projetos de grande porte. Gavin Clark tenta a sua sorte. Sr. Zal, eu sou um grande projeto. O jovem anuncia: pelo menos 30 milhões, deixando o Sr. Zal divertido. O Sr. Zal entra em pânico, gritando: o quê? 30 milhões? O Sr. Zal questiona se o jovem quis dizer 30 milhões, e não 3 milhões. O jovem responde com confiança ao Sr. Zal: tenho certeza. São 30 milhões. O diretor se oferece para ajudar, mas o Sr. Zal insiste em cuidar do projeto sozinho. O Sr. Zal não consegue acreditar, perguntando-se o que poderia precisar de tanta reforma. O jovem entrega ao Sr. Zal as plantas, pedindo-lhe que dê uma olhada. O Sr. Zal vê as plantas e grita: vocês estão construindo uma fortaleza? Um bunker? O jovem diz que se o orçamento for muito baixo, basta adicionar mais dinheiro. O Sr. Zal enumera características impressionantes, afirmando que este é um bunker à prova de tanques, ideal para o apocalipse. Gavin oferece ao Sr. Zal 20 milhões adiantados para construir uma casa segura rapidamente. O Sr. Zal fica entusiasmado e promete mobilizar todos os recursos para Gavin. O amigo de Gavin surta ao descobrir que gastou 35 milhões em uma casa alugada. Gavin diz que o dinheiro em breve será inútil e pede a um amigo que convença seu pai. Gavin admite ter contraído empréstimos duvidosos. Seu amigo o alerta sobre o apocalipse ser uma farsa. Uma mulher provoca Gavin, perguntando quanto ele realmente gastou com as reformas. Gavin, totalmente indiferente, diz que não é da conta dela, ele não está se exibindo. A mãe da mulher se gaba de que Xenia gastou 1 milhão, chamando Gavin de menino pobre. O amigo de Gavin retruca: Gavin gastou 35 milhões, 1 milhão não é nada. As mulheres zombam de Gavin, descartando os 35 milhões como uma mentira óbvia. Gavin sorri com ar de superioridade e se gaba: se eu gastar 35 milhões, podem me chamar de papai. A garota zomba de Gavin, dizendo que ele só conseguiu 3 milhões pela casa. A mãe ri, prometendo chamar Gavin de papai se ele realmente tiver 35 milhões. Um funcionário entrega o contrato a Gavin, chamando-o de Sr. Clark com um grande sorriso. A mãe se prepara para desmascarar Gavin, certa de que ele está mentindo sobre o dinheiro. A mãe olha para o contrato e fica completamente chocada com o que vê. A filha brinca, perguntando se a quantia é vergonhosamente pequena. A mãe transpira, percebendo que na verdade são 35 milhões e que acabou sendo enganada. A mulher furiosa grita, acusando o contrato de ser falso e impossível. A mulher de Colette avisa: calúnias contra nós novamente e processaremos vocês. O cara de agasalho brinca, me chama de papai, e a mulher fica furiosa.
O rapaz de fato de treino fez um gesto com o braço, fazendo com que a mulher furiosa se afastasse cambaleando. Uma garota ajuda a mulher envergonhada, enquanto o rapaz de agasalho simplesmente se afasta com indiferença. A garota ruiva grita, prometendo a Gavin vingança por ter humilhado sua mãe. A noite cai sobre uma mansão luxuosa, e as luzes ainda estão acesas lá dentro. Gavin e seu amigo voltam, confusos sobre o motivo de estarem retornando. Gavin sorri e revela seu próximo plano, fazê-los acreditar no apocalipse. O amigo de Gavin está perplexo, questionando se o apocalipse é real ou se Gavin está simplesmente delirando. Gavin e seu amigo estão congelando lá fora, no verão, à espera de algo enorme. Gavin olha para o celular e percebe que está quase na hora do evento. Uma estrela cadente brilhante ilumina o céu. Gavin grita, está aqui. Seu amigo está confuso, pensando que é apenas uma estrela cadente comum. Gavin revela que o apocalipse está chegando em breve. Noites frias e estrelas cadentes são presságios. O amigo de Gavin entra em pânico, convencido de que a estrela cadente está vindo direto em sua direção. Gavin explica que essas estrelas cadentes concedem poderes aos sobreviventes sortudos durante o apocalipse. Gavin se lembra da última vez que uma estrela cadente caiu por perto e foi encontrada por um ladrão. O amigo entra em pânico, gritando para correrem porque a estrela está prestes a atingi-los. Gavin dispara para frente, declarando que esta oportunidade única na vida é dele. Yaniel entra em pânico e grita, Gavin, o que você está fazendo? Você quer morrer? Gavin salta para cima, radiante, como se estivesse prestes a desbloquear uma fase secreta. Yaniel olha para cima e entra em pânico, convencido de que Gavin acabou de ser atingido por uma estrela cadente. Gavin aterrissa transbordando energia, anunciando que ganhou um aumento de 5 vezes no seu poder. Gavin sorri de canto e pergunta, Yaniel, você acredita em mim agora? Momento de pura ostentação. Yaniel está em choque, gaguejando. Vê, você não está morto? Nível de choque acima de 9.000. Gavin revela que não só está vivo, como agora possui uma habilidade especial incrível. Yaniel semicerra os olhos, duvidoso, desafiando Gavin. Você não parece mais forte. Como você é mais forte? Gavin coloca calmamente a mão no ombro de Yaniel, reviravolta na trama à vista. Na revelação mais inusitada, Gavin levanta Yaniel com uma mão, perguntando, o que você está fazendo? Gavin sorri de forma irônica e pergunta, com total confiança, você acredita em mim agora? O cara de óculos se assustou, chocado por ter sido erguido com uma só mão. Gavin segura o cara em pânico sobre uma saliência e grita, o que você está fazendo? Gavin sorri friamente e ordena, abaixe-se, isso está ficando fora de controle. O cara de óculos grita para Gavin não jogar a vida fora, drama no máximo. Eles se chocam contra o chão com um impacto enorme, aterrissando no estilo de super-heróis. O rapaz de óculos parece atônito, percebendo que está totalmente bem após o salto insano. Gavin pergunta novamente, você acredita em mim agora? Seu amigo concorda freneticamente. Dentro de uma mansão, uma mulher pergunta a Shania o que ela está olhando lá fora. Shania diz que viu uma estrela cadente cair perto da casa de Gavin. A outra mulher só quer que Gavin seja destruído. Shania garante à mãe que Zack Yang dará conta de Gavin caso ele retorne. Zack Yang entra e pergunta imediatamente, onde está Shania? Shania acena com a mão, chamando Zack animadamente do outro lado da sala. Zack corre até Shania, dizendo para ela tomar banho porque estava com saudades dela. A empregada, sem jeito, lembra Zack de que ela ainda está ali, e ele a manda embora. Shania interrompe Zack e anuncia que Gavin se mudou para perto dali. Zack está chocado que Gavin ousasse mostrar a cara por aqui. A empregada doméstica avisa Zack que Gavin alugou uma casa só para ficar perto de Shania. Zack pega o celular, determinado a fazer Gavin se arrepender de ter se mudado para cá. Ao telefone, Zack Yang pede reforços, pronto para entrar em ação. A luta começa quando o jovem mestre Yang se anima no ringue. Esse cara esperto conseguiu um emprego suspeito por 200.000. O lutador de Moicano aceita o trabalho e promete resultados em 2 horas. Lutador Moicano diz ao seu oponente que acabou a brincadeira. É hora de acabar com isso. O desafiante desfere um soco, furioso por ter sido subestimado pelo autoproclamado rei. Mohawk acerta um único soco devastador, nocauteando o autoproclamado rei do boxe. A multidão está chocada. Bial destruiu um campeão com apenas um soco. Os estágios iniciais do apocalipse da Era do Gelo estão começando e é uma loucura. Gavin e Yaniel discutem o terrível destino da humanidade enquanto bebem cerveja em lata no sofá. Yaniel diz a Gavin que ele fará tudo o que Gavin mandar para sobreviver. Primeira ordem de Gavin é, volte para casa e venda seu pai. Yaniel entra em pânico, dizendo que seu pai nunca acreditará que o apocalipse está chegando. Gavin avisa Yaniel que o dinheiro em breve será inútil, os suprimentos serão tudo. Yaniel engole seu drink corajosamente, determinado a levar sua família à falência para garantir sua sobrevivência. Gavin de repente fica super sério. Não fale ainda. Gavin revela mais más notícias. Há pessoas cercando a casa do lado de fora. Um grupo de bandidos se prepara para arrombar a porta, prendendo Gavin e Yaniel lá dentro. O cara do martelo grita, eu faço isso, e corre em direção às portas enormes. Ele sai, com um sorriso malicioso, enquanto 2 caras musculosos o observam por trás. O cara do martelo tenta invadir, mas é arremessado para trás com um estrondo. Aparecem 2 caras novos, e o mais descolado pergunta, quem são vocês?
O cara do moicano vermelho debocha. Vocês nos notaram? Vocês também são lutadores treinados? O cara descolado o reconhece instantaneamente e diz: é você? Duan Biao parece chocado e pergunta: você me conhece? Enquanto a tensão aumenta, as chamas se alastram, revelando a força apocalíptica de Duan Biao, mas também um pouco de consciência. O Biao ameaça: Zhak Yang me mandou. Deixa eu te dar uma surra, vai doer só um pouquinho. O novo herói sorri de volta. Eu também não vou dificultar as coisas para você. Vaz, a lutadora ruiva avança, gritando: vamos ver o que te dá esse direito. O cara tranquilo se esquiva com facilidade, sorrindo de canto de boca. Muito lento, como um verdadeiro chefe. A ruiva fica impressionada com a velocidade dele, mas está determinada a tentar novamente. O cara calmo contra-ataca, acertando um soco poderoso direto no peito do ruivo. Os espectadores estão em pânico, o chefe Biao foi derrubado em segundos. O cara calmo pergunta: você desiste? Enquanto a ruiva mal consegue se conter. Duan Biao, o ruivo, recusa-se a render-se, prometendo que nunca se submeterá. O cara tranquilo chuta Duan Biao com tanta força que o faz voar pelos ares. O homem calmo está de pé sobre Duan Biao, perguntando: e aí? Duan Biao jaz derrotado, mas ainda grita: eu me recuso a me submeter. O sujeito misterioso oferece um acordo para salvar a irmã de Red Mohawk. Red Mohawk fica apavorado. Como esse cara sabe da doença da irmã dele? Um cara misterioso revela que sabe tudo sobre brigas, dinheiro e a doença dela. Red Mohawk pergunta: você realmente pode salvar minha irmã ou isso é só clickbait? Com um sorriso irônico, o sujeito afirma ser o único com o plano da cura. Derrotado e desesperado, Red Mohawk diz: apenas me diga qual é o seu desafio. O cara exige que Red Mohawk bata em Zhak Yang e pegue o dinheiro dele. Red Mohawk reúne sua equipe. Muito bem, irmãos, vamos pegar essa grana. O amigo de Red Mohawk pergunta se ele confia no acordo. Ele arriscaria tudo pela esperança. Entretanto, o vigarista diz que é hora de colocar a mão na massa. Zhak e Shenya estão se aconchegando quando, de repente, o caos se instala na casa. Zhak parece chocado ao ouvir fortes estrondos vindos de fora da sala. Uma mulher caminha furiosa em direção à porta, irritada com a interrupção no meio da noite. Ela abre a porta e se depara com 3 estranhos intimidadores a encarando. O intruso de cabelo espetado entra sem cerimônia, dizendo grosseiramente à mulher para sair da frente. A mulher grita com o intruso, furiosa com a falta de educação e respeito dele. O punk manda a mulher embora, fazendo-a voar para o outro lado da sala. Zhak desce as escadas e exige saber se Duan Biao terminou o serviço. Zhak oferece a Duan 200 mil, dizendo que ele poderia ter transferido o dinheiro. De repente, Duan Biao ataca Zhak, fazendo voar pelos ares junto com seu celular. Zhak e uma garota estão surtando, algo estranho está acontecendo agora. Duan Biao comanda sua equipe, ele aponta e grita: peguem ele. Zhak é atacado por 3 caras, é um caos total na quadra. Zhak implora a Duan Biao para parar, oferecendo dinheiro e ameaças insanas. Duan Biao levanta a mão e ordena que seus homens parem. Zhak tenta bancar o durão, avisando Duan Biao que ele mexeu com a pessoa errada. Duan Biao não se deixa abalar. Ele grita que Big Bro Clark quer Zhak enforcado. Zhak perde a cabeça quando os capangas de Duan Biao o agarram e o levantam. Zhak exige saber quem é o Big Bro Clark. Modo pânico totalmente ativado. Zhak Yang está pendurado de cabeça para baixo, estressado por ter acesso a apenas 10 milhões. O cara musculoso exige que Zhak transfira 10 milhões imediatamente, sem tempo para negociações. O amigo de Gavin conta a ele sobre o treinamento prático de amanhã. Gavin não está interessado. De repente, Gavin fica curioso e quer saber o local do treinamento. Assim que Gavin ouve que fica perto de Northern New City, ele fica animado e pronto para ir explorar. Gavin atende uma ligação. Biao lhe diz que Zhak enviou 10 milhões. Gavin fica eufórico. Cena corta para uma casa de apostas da loteria. Algo grande está prestes a acontecer. Gavin se lembra de que não conferiu seu bilhete de loteria. Sonha em ganhar para comprar suprimentos. Um instante depois, Gavin entra em pânico. Ele se lembra de números vencedores anteriores, mas não ganhou. Gavin se pergunta se o diretor o enganou. Ele está determinado a descobrir. Gavin está em uma missão para encontrar uma nova maneira de ficar rico. Estudantes universitários estão começando estágios, todos preocupados com o futuro, especialmente na área financeira. 2 garotas furiosas avistam Gavin e estão prontas para o confronto. Gavin responde com confiança, agindo como se fosse o dono da rua. A garota de vestido verde exige que Gavin explique por que saiu sem pagar a conta, enquanto elas querem seu dinheiro de volta. Gavin responde com um sonoro: o que isso tem a ver comigo? Agora a garota de óculos tenta convencer Gavin a ajudá-los com sua lábia. A garota do vestido rosa aumenta a aposta, prometendo que farão qualquer coisa se Gavin lhes pagar. Gavin inverte os papéis e pede às garotas que lhe emprestem 40 mil. As garotas saem furiosas, dizendo a Gavin que aquilo não tinha acabado. Ele tinha acabado de começar uma confusão. O rapaz de óculos se aproxima correndo e Gavin pergunta sobre seus olhos inchados. O cara de óculos admite que estava chorando e explica seu plano para o anúncio do apocalipse. Gavin sorri e pergunta se a estratégia do choro realmente funcionou. O cara de óculos reclama que foi um fracasso total. O pai dele o ignorou e depois perdeu a paciência. Gavin dá uma palavra de incentivo para ele, lembrando de pegar leve com o pai.
O conselheiro Kei Shangdong grita para que todos entrem imediatamente no ônibus. No ônibus, o rapaz de óculos implora a Gavin por água por causa da comida salgada. Uma garota alegremente entrega uma garrafa de água para Gavin, um verdadeiro momento de salvação. O rapaz de óculos entrega dramaticamente a garrafa de água para Gavin, insistindo para que ele a aceite. A garota diz a Gavin que sabe sobre Shenya e espera que ele se sinta melhor. Gavin diz estar feliz por ver as verdadeiras cores de Shenya, surpreendendo Kei Kuikui. Kei Kuikui oferece a Gavin o dinheiro que economizou, mas ele recusa gentilmente. O amigo de Gavin o provoca sobre Kei Kuikui, mas Gavin o interrompe. Os alunos saem do ônibus enquanto um gerente de estágio se prepara para atribuir as funções. Todo mundo está fofocando. Estágios no terceiro andar são o sonho de qualquer um, e no primeiro andar é praticamente mão de obra gratuita. O gerente anuncia que os melhores alunos farão estágio no terceiro andar. Duas garotas confiantes comemoram ter chegado ao terceiro andar, mas se preocupam com uma promessa. Kei Kuikui parece determinada enquanto as outras garotas a encaram com desconfiança. As duas garotas planejam escolher Kei Kuikui, acreditando que ela é fácil de manipular. O gerente chama mais nomes dos candidatos que se dirigem aos estágios no segundo andar. Gavin e seus amigos estão frustrados porque seus nomes não foram chamados para a promoção. A professora anuncia que Yaniel, Gavin e Kei Kuikui farão estágio no primeiro andar. Kei Kuikui se preocupa, pensando que eles nunca aprenderão nada no primeiro andar. Os outros alunos riem, surpresos por Yaniel estar presa com Gavin e Kei Kuikui. Gavin confronta Kei Shangdong, perguntando por que eles foram colocados no primeiro andar. O professor insiste que a tarefa é justa, afirmando que Gavin poderia se destacar em qualquer área. Gavin fica desconfiado e acusa a professora de possivelmente mentir sobre a imparcialidade. O professor fica irritado com as acusações de Gavin e ameaça expulsá-lo. O professor se defende, dizendo que o garoto rico Yaniel também mora no primeiro andar. Gavin expõe a tentativa de suborno dos professores, causando caos com sua ousada acusação. A professora perde a paciência e grita, furiosa, Yaniel, seu insolente. Yaniel sorri, erguendo o celular. Quer ouvir esta gravação? Outro aluno os confronta. Gavin, vocês estão passando dos limites. Ongda se adianta, acusando. Vocês não têm nenhum respeito pelos seus professores? As garotas acusam Yaniel e seus amigos, dizendo que eles são ingratos e nem deveriam conseguir estágios. Gavin se aproxima, com semblante sério, e manda os valentões embora. Ongda zomba de Gavin por ter sido dispensado, chamando-o de simp em público. Gavin não hesita, ele ataca Ongda com força, chocando todos ao redor. Furioso, Ongda revida, gritando que Gavin o atingiu primeiro. Gavin dá outro tapa em Ongda, deixando bem claro, ele realmente quer dizer, vaza daqui. Ongda grita dramaticamente, afirmando que Gavin perdeu completamente a cabeça. Gavin entra em modo fera total, jogando Ongda no chão e exigindo atenção. Uma professora agarra Gavin, ordenando que ele pare e peça desculpas imediatamente. Gavin se vira e bate na professora, gritando que ela é uma professora de verdade. O amigo de Gavin, vestido de amarelo, ri histericamente, incentivando as ações malucas do amigo. Gavin caminha pela multidão e todos ficam chocados com suas ações. O orientador demite Gavin do estágio e o adverte sobre as consequências. Gavin simplesmente dá de ombros e nocauteia o conselheiro. Dois homens estão deitados no chão e Gavin diz, Yaniel, vamos embora. Yaniel pergunta nervosamente a Gavin o que eles devem fazer em relação a Kei Kuikui. Gavin sorri para Kei Kuikui e diz, Kei Kuikui, venha comigo. Duas garotas sugerem que Kei Kuikui se junte a elas para sua própria segurança, enquanto a conselheira sai furiosa. As garotas convencem Kei Kuikui a não sair mais com Gavin, senão ela terá dificuldades depois da formatura. Gavin diz a Kei Kuikui para ligar para ele se algo acontecer, e ela acena de volta. Gavin se vira para Yaniel com determinação, dizendo que é hora de resolver a situação. Este é o maior parque logístico da província, abastecendo supermercados diariamente. Gavin, você está aqui para atacar os suprimentos? Isso é genial. O homem de amarelo entra em pânico. Como eles conseguiram roubar suprimentos com uma segurança tão rigorosa? Gavin vê um cartaz de contrata-se e tem uma ideia brilhante. É hora de se misturar. Confiante, Gavin se aproxima e pergunta, vocês estão contratando aqui? O recepcionista respondeu, estamos contratando, mas apenas mulheres. Homens não são permitidos. Gavin e seu amigo entram em pânico. O plano foi por água abaixo. Eles precisam de uma nova estratégia. Gavin diz rapidamente ao seu amigo, vá buscar Kei Kuikui. Precisamos da ajuda dela. A cena corta para um escritório cheio de pessoas trabalhando, mas quem as ajudará em seguida? Enquanto isso, duas mulheres comentam em tom de fofoca que o Sr. Jiang precisa encontrar um candidato com um perfil muito específico rapidamente. Sharon e Jolene estão em uma missão para confirmar a virgindade de Kei Kuikui. Sharon vai até o trabalho de Kei Kuikui para distraí-la. Kei Kuikui expressa sua gratidão a Sharon e Jolene por lhe ensinarem lições de vida. Sharon ri e diz que ajudar os colegas é exatamente o que os amigos fazem de melhor. Sharon pergunta astutamente a Kei Kuikui se ela já teve um namorado antes. Jolene se anima e sugere que apresentem Kei Kuikui a um namorado. Kei Kuikui recusa educadamente, dizendo que só quer ganhar o próprio dinheiro. Sharon insiste, dizendo que um namorado rico paga mais do que qualquer trabalho jamais pagaria. Kei Kuikui continua recusando, mas Sharon e Jolene a arrastam para conhecer alguém. Jolene apresenta alegremente Kei Kuikui ao Sr. Jiang, o possível namorado.
O Sr. Jiang toma um gole de chá e diz que acha que essa garota parece pura. Kei Kuiko é empurrada para frente, em choque, para encontrar seu namorado, o Sr. Jiang. O Sr. Jiang recompensa as duas mulheres com 30.000 yuans cada uma pelo seu trabalho. A mulher de cabelos roxos deixa Kei Kuiko ir sozinha com o Sr. Jiang, que parece feliz demais. Kei Kuiko estende a mão para a porta, mas ela se fecha com força atrás dela, sem escapatória. O Sr. Jiang sorri de forma sinistra, dizendo a Kei Kuiko que há ainda mais dinheiro se ela o servir. Encurralado e assustado, Kei Kuiko ameaça chamar a polícia para escapar. O Sr. Jiang diz que todos os seguranças são seus amigos, não virá reforço. Kei Kuiko implora ao Sr. Jiang que a deixe trabalhar em paz. O Sr. Jiang dá um tapa no telefone, fazendo cair da mão de Kei Kuiko. Ela está totalmente presa agora. O homem assustador ameaça a garota, dizendo que ela nunca conseguirá escapar do quarto dele. O celular dela acende com uma ligação de Gavin. Será que ele pode ajudá-la? Kei Kuiko está ligando, e nosso herói está totalmente confuso. Ele responde a Kei Kuiko, preocupado que desta vez algo esteja seriamente errado. Mas, de repente, o celular dele é completamente destruído por um pé que pisou forte. Um homem careca e assustador ameaça Kei Kuiko com a pior proposta de todas. Kei Kuiko pega um vaso de planta, gritando. Ela nunca concordará com isso. O herói e seu amigo percebem que a chamada de Kei Kuiko foi interrompida. Nosso herói volta correndo, convencido de que Kei Kuiko está em grave perigo. Kei Kuiko revida, lançando o homem pelos ares junto com sua planta. O homem careca segura o rosto machucado, claramente sem esperar por aquele ataque. Ele fica furioso e diz que vai fazer Kei Kuiko sofrer. O guarda bloqueia dois homens na porta, exigindo: parem! O que vocês estão fazendo? O amigo gordinho grita: como você se atreve? Você não reconhece o jovem mestre? O jovem mestre entra com passos firmes, dizendo ao guarda: saia da frente. O jovem mestre ordena: sigam direto para o terceiro andar. Kei Kuiko está lá. Outro guarda tenta impedi-los, dizendo que o Sr. Jiang não pode ser incomodado. O jovem mestre sorri com ar de superioridade: sou o pai do Sr. Jiang. Não preciso esperar. O guarda está confuso, pensando: o pai do Sr. Jiang? Mas ele é tão jovem. O guarda entra em pânico, gritando por segurança porque alguém está causando problemas. Duas mulheres supõem que o Sr. Jiang deve estar com Kei Kuiko e planejam tomar chá de bolhas. As mulheres ficam atônitas e chocadas, reconhecendo Gavin e perguntando por que ele está ali. Gavin entra furioso, exigindo, com intensa determinação: onde está Kei Kuiko? Duas mulheres chocadas confrontam Gavin, questionando por que ele está perguntando sobre Kei Kuiko. Gavin fica sério, ameaçando perguntar mais uma vez sobre Kei Kuiko. A mulher de cabelo roxo explode, gritando que Gavin não pode simplesmente agir de forma selvagem ali. Gavin faz algo ousado de qualquer maneira, chocando a todos com uma atitude corajosa. A mulher de verde está furiosa com Gavin pelo que ele acabou de fazer. Gavin redobra a aposta, garantindo que ninguém o impeça agora. Com determinação, Gavin insiste mais uma vez: onde está Kei Kuiko? As mulheres rapidamente apontam para o escritório do Sr. Jiang, revelando que Kei Kuiko está lá dentro. A mulher de cabelos roxos adverte Gavin, lembrando de que o Sr. Jiang tem poder aqui. Gavin arromba a porta como se estivesse fazendo um teste para um filme de ação. Kei Kuiko grita por socorro enquanto o homem furioso grita com Gavin. Gavin confronta o homem, exigindo que ele solte Kei Kuiko. O homem furioso zomba de Gavin, agindo como se fosse o dono do lugar. Gavin agarra a mão do homem, invertendo completamente a dinâmica de poder. Em desespero, o homem grita por socorro. Gavin o cala com um soco. Esse cara não tem limites. Gavin verifica se Kei Kuiko está bem. Ela fica aliviada, mas abalada. Os seguranças invadem o local, exigindo saber quem está causando toda a confusão. O homem enfurecido ordena que a segurança ataque Gavin e seu amigo. A garota de cabelo roxo está furiosa, zombando de um encrenqueiro por desafiar o Sr. Jiang. A garota vestida de verde e a garota de cabelo roxo nocauteiam o segurança sem hesitar. A garota de cabelo roxo fica chocada. Todos os seguranças estão derrotados e caídos no chão. Um homem aterrorizado no chão implora: o que mais vocês querem de mim? Gavin aparece, ameaçando acabar de vez com o mau comportamento do homem. Gavin desfere um golpe impiedoso, deixando o homem totalmente derrotado e atordoado. Gavin se afasta, enquanto o homem se contorce de dor e grita dramaticamente no chão. Gavin se vira ameaçadoramente para as duas mulheres, seus olhos brilhando de raiva. Vocês duas. As duas mulheres entram em pânico, implorando a Gavin que não as machuque porque são mulheres e colegas de classe. Gavin expõe a hipocrisia deles, lembrando-os de como trataram Kei Kuiko. A mulher de cabelo roxo é agredida e ameaçada, mas ainda mantém algum valor. Gavin ordena que seus amigos se retirem, deixando o caos para trás como um verdadeiro chefe. A mulher de cabelos roxos vai verificar como está o Sr. Jiang e insiste em chamar a polícia. O Sr. Jiang rejeita veementemente a ideia de chamar a polícia e exige ser levado ao hospital. O Sr. Jiang toma uma decisão questionável para eliminar uma criança da vida dela para sempre. O grupo sai em segurança e a menina agradece a Gavin. Gavin sorri e pergunta sobre os planos futuros de todos. Nada demais, são só colegas de classe. A jovem se sente desesperançosa após o término de seu estágio e o desaparecimento de suas perspectivas de emprego. Gavin intervém como um herói e se oferece para encontrar um emprego para ela.
Ela se ilumina instantaneamente. Você vai encontrar um para mim? Ok. A equipe chega a um stand de contratação. A oportunidade está batendo a porta com força. A garota fica chocada ao saber que Gavin quer que ela trabalhe lá. Ele está falando muito sério. Ela está nervosa, dizendo que precisam de um gerente de armazém, mas ela se formou em finanças. Gavin compartilha sua sabedoria. Todo trabalho é valioso. Você pode brilhar em qualquer lugar. O responsável pela contratação está impaciente. O tempo está se esgotando. Precisa decidir agora. Gavin dá um empurrãozinho em Kwee. Se apresse e se inscreva. Ela concorda, com uma expressão séria. Gavin a incentiva. Trabalhe duro. Iremos visitá-lo em alguns dias. O cara de óculos zomba de Kwee por ter aceitado um emprego de segurança. Gavin diz que Kwee teve a oportunidade graças à sua ingenuidade. No parque logístico, Gavin e o rapaz de amarelo decidem voltar. De repente, Gavin é abordado sob a mira de uma arma e recebe a ordem de não se mexer. Gavin pergunta se os homens armados trabalham para o Sr. Lowe. Os homens ameaçam Gavin, dizendo que seus dias estão contados e exigindo que ele se entregue pacificamente. O cara de amarelo está chocado e diz a Gavin que ele pode derrotar facilmente esses 4. Gavin sorri e diz para irem com eles. O verdadeiro espetáculo ainda nem começou. A van chega a um prédio suspeito e eles recebem ordem para sair do veículo. Gavin e seu amigo percebem que foram levados para uma fábrica abandonada. O cara de óculos escuros está gritando para o Gavin se mexer. Vai dar problema. Os olhos do Gavin brilham. Ele está prestes a fazer uma loucura. Gavin desarma o cara dos óculos escuros com um contra-ataque épico e relâmpago. O cara dos óculos escuros é surpreendido e fica chocado. Ele nunca viu o Gavin chegar. Mais capangas aparecem, ameaçando Gavin com: "Você está pedindo para morrer." Gavin derrota todos os capangas como se estivesse jogando um videogame na vida real. O amigo de Gavin está estupefato. Um tiro, uma morte. Gavin é praticamente um aimbot humano. Gavin entrega uma revista ao amigo, dizendo: "Toma essa. Hora de trabalhar em equipe." Gavin lembra que sobreviveu ao apocalipse dominando a pontaria. Ele é o verdadeiro atirador de elite. O amigo de Gavin entra em pânico. Ele não sabe usar a arma de jeito nenhum. Gavin pergunta se o amigo dele joga jogos de tiro. Seu amigo se declara, com toda a confiança, um profissional de jogos de tiro em primeira pessoa. Mas agora é a hora de provar se essas habilidades se traduzem em resultados na vida real. O magrelo diz ao amigo para fingir que estão jogando um jogo. Eles avistam um caminhão e percebem que é da ZUA Biotech, uma gigante global. O magrelo revela que a ZUA Biotech salvou a humanidade após o apocalipse, mas esconde segredos. De repente, aparecem soldados e exigem saber quem está ali. Assim, sem mais nem menos, o magrelo detona os soldados com sua mira impecável. Ele verifica a identidade de um soldado caído e confirma que ele é funcionário da ZUA Biotech. Uma senhora elegante agradece ao Sr. Lowe por fornecer peças novas. A ZUA Biotech está encantada. O Sr. Lowe diz, com um sorriso presunçoso, que mais 2 partes chegarão, completando o conjunto assustador. O Sr. Lowe avista o rapaz magro e seu amigo, ficando chocado ao vê-los entrar. O Sr. Lowe apresenta os meninos como as últimas partes, vivas e em plena forma para a Sra. Pei. A mulher loira confronta o Sr. Lowe, perguntando por que os bandidos estão armados. O Sr. Lowe é pego de surpresa, gaguejando em espanto e confusão. O rapaz saca uma arma e dispara com um olhar determinado. O Sr. Lowe, atingido na perna, grita para seus homens capturarem o atirador. O jovem atirador é imparável, eliminando vários atacantes com mira perfeita. A mulher loira fica estupefata com a incrível pontaria, enquanto o Sr. Lowe grita por reforços. O jovem diz ao amigo nervoso para se esconder enquanto ele enfrenta os inimigos que se aproximam. O Sr. Lowe perde a cabeça, vociferando que ninguém jamais ousara enfrentá-lo em seu território. Nosso herói dispara contra todos, eliminando mais capangas com precisão cirúrgica. Os guardas, chocados com a velocidade dele, abrem fogo enquanto a loira grita para que o parem. A mulher aterrissa dramaticamente em cima de um capanga que usa óculos escuros, totalmente chocada. Ela permanece de pé, imponente, exigindo: "O que vocês querem?" Com corpos por toda parte. O cara principal saca uma arma e responde friamente: "Eu é que deveria estar te perguntando isso." O homem mais velho grita furiosamente: "O que queremos? Isso não é da sua conta." O protagonista não hesita e atira no homem mais velho no meio de seu discurso raivoso. Com um olhar gélido, o protagonista diz: "Repita isso." "Estou ouvindo." O homem mais velho, agora ferido, afirma ser o Sr. Lowe e ameaça o herói. O protagonista se vira para seu amigo nerd e diz baixinho: "Mate-o." A cara do nerd é impagável. Primeiro plano do rosto determinado do protagonista enquanto ele ordena: "Faça isso." O Sr. Lowe dá um sorriso descontrolado, aponta uma arma e declara: "Podem ir para o inferno." O cara de moletom amarelo dispara uma arma em total pânico. O homem de cabelos compridos parece chocado, com sangue escorrendo pelo rosto. Em pânico, o homem de amarelo diz: Eu matei alguém", olhando fixamente para o corpo. O misterioso rapaz a chama de Sra. Pei, deixando-a completamente chocada. Ele diz algo como: "Você não precisa me conhecer. Me chame de papai." A Sra. Pei grita de volta: "Não seja insolente." Super dramática. A Sra. Pei grita de repente ao sentir uma dor na perna. Um caos total. Agarrando a perna, a Sra. Pei afirma ser uma importante executiva da área de biotecnologia. Mais uma foto, a Sra. Pei se machucou de novo e a coisa ficou séria.
O cara se levanta, ereto, e diz: não estou interessado em suas ameaças. A senhora P implora por sua vida e revela segredos sobre experimentos humanos ilegais. O cara pergunta: que tipo de experimentos você está falando? A senhora P revela que estão pesquisando a evolução humana e armas biológicas. A coisa ficou louca. O protagonista confronta um deus guerreiro, louva a deus gigante e revela o segredo obscuro. Ele percebe que a ZUA Biotech fez experiências em humanos antes do apocalipse, não depois. Uma mulher loira, em pânico, fica chocada ao saber que ele descobriu o projeto ultra secreto deles. O sujeito nervoso abre uma caixa e descobre que ela está repleta de órgãos humanos. A mulher loira oferece desesperadamente ao herói um poder inimaginável se ele se juntar à ZUA Biotech. O herói, com ar de indiferença, aponta sua arma e rejeita a oferta sem hesitar. Aterrorizada, a mulher loira implora por sua vida, jurando que ainda pode ajudar. O protagonista sorri com desdém e pergunta: útil como? Claramente sem estar impressionado. A loira, suando, grita que é muito boa com a boca. Que situação constrangedora. A heroína põe fim aos seus apelos de uma vez por todas, recusando-se a deixar que os vilões se safiem com palavras. Gavin acabou de zoar alguém depois de dar um tiro, dominando completamente o momento. Boom! Gavin consegue o cartão VIP para entrar na ZUA Biotech. 3 dias depois, um chefe furioso descobre que a ZUA Biotech foi sabotada. Caos. O chefe furioso exige explicações, demonstrando estar furioso por ser um dos principais investidores. Alguém entra furioso: Senhor Jiang, cheguei. Drama no máximo. O Senhor Jiang arma um plano perverso. Hunter, vá atrás de Gavin, agora. Hunter aceita, gabando-se de que vai derrotar Gavin em apenas alguns dias. Entretanto, a mansão de Gavin agora é tão resistente que nem mesmo um tanque consegue invadi-la. Gavin recebe uma atualização. Falta apenas uma semana para que sua fortaleza de alta tecnologia esteja concluída. A tia Liu, do comitê do bairro, aparece de surpresa, conhece Gavin, que finge não se importar. Tia Liu diz a Gavin para entrar no grupo de bate-papo do bairro para uma melhor comunicação. Gavin concorda, mas tia Liu imediatamente pede suas caixas de papelão extras. Gavin diz que não precisa das caixas, mas não pode deixar que ela as leve ainda. Tia Liu insiste, mas Gavin diz que a construção é urgente e que ela não deve atrasar. Tia Liu chama Gavin de mesquinho e tenta entrar à força. Gavin se oferece para levar as caixas para Tia Liu daqui a uma semana. Tia Liu exige as caixas agora, com medo de que outra pessoa as venda. Gavin, com muita energia, manda a Tia Liu embora. Tia Liu repreende Gavin com raiva por ser grosseiro e xingá-la. Gavin avisa a Tia Liu, ameaçando agravar a situação se ela não for embora imediatamente. Tia Liu sai furiosa, gritando que os jovens vão receber o que merecem. A disputa deixou ambos os vizinhos frustrados, com a tensão no ar enquanto o confronto finalmente chega ao fim. Zack Yang desembolsa $500 mil e contrata o Dragão de um Olho. O Dragão de um Olho diz que é o trabalho deles, basta dizer a ele o que fazer. Zack Yang quer Gavin fora de cena para sempre, sem deixar vestígios. O Dragão de um Olho promete que Gavin desaparecerá como se nunca tivesse existido. Zack Yang se gaba. Gavin não tem ideia do quão poderoso ele realmente é. Ao cair da noite, alguém pergunta: tem certeza? Em frente a um hotel alto. O Dragão de um Olho descobre que Gavin é rico e está hospedado em uma suíte presidencial. O Dragão de um Olho diz à sua tripulação: não deixem Gavin escapar, fiquem atentos a qualquer movimento. Gavin relaxa em casa, pensando que tudo desde seu renascimento está indo perfeitamente. Gavin planeja uma grande mudança em 3 dias, tudo depende do sucesso dela. O personagem principal ouve um barulho estranho do lado de fora e fica desconfiado. Uma pessoa misteriosa de cabelos compridos atravessa o corredor sorrateiramente, arma na mão. O personagem principal sorri, percebendo que os homens de Zack Yang chegaram para buscá-lo. Ele ouve por acaso planos para emboscá-lo, mas percebe que há mais de um grupo. Alguns caras se precipitam, argumentando que é fácil, mas alertam para não subestimarem o aluno. O cara de cabelo espetado diz a Hunter que desta vez eles estão ainda mais preparados, sem chance de perder. O cara de cabelo encaracolado dá ordens assustadoras, mas claramente ele nunca viu a energia do MR Beast. O personagem principal apaga as luzes e diz: vamos nos divertir. O chefe ruivo e sua equipe acham que apagar as luzes significa que ele está dormindo. Os capangas armados invadem o local, sem saber que este estudante está prestes a surpreendê-los. 2 grupos se enfrentam em um impasse tenso, todos prontos para a ação. O cara do tapa-olho interrompe o grupo. Esperem, tem alguém lá na frente. O cara do tapa-olho ameaça o garoto de camisa vermelha, dizendo para ele não se mexer. O garoto de vermelho retruca: você é que não deveria se mexer. O cara do tapa-olho grita com o garoto por ser arrogante: a coisa está esquentando. O garoto de camisa vermelha repreende o vilão por ter estragado o roteiro. O cara do tapa-olho dá um sorriso irônico e diz: você não vai escapar hoje. Você está morto. O garoto de camisa vermelha pensa que esses caras estão ali para matar, mas ele também está. Uma reviravolta dramática. Os vilões avançam, gritando: matem-no, enquanto a batalha está prestes a explodir. O caos se instaura com uma chuva de balas, e o garoto grita: piu! Piu! Em meio ao tiroteio, o dragão de um olho grita: chefe, o garoto trouxe reforços. Peguem suas armas. Hunter, ele tem muitos reforços. Fogo! Grita um capanga nervoso. O garoto principal apenas sorri, deixando o caos se instaurar, chamando-os de tolos.
Exausto, o dragão de um olho mal consegue ficar de pé, todos os inimigos derrotados. O cara está sem energia, um sobrevivente rasteja, olhando furiosamente para cima. Dragão de um olho só? O que você está fazendo aqui? Confronto. Hunter Walsh e Dragão de um Olho discutem, ambos a caça da mesma criança. A ficha cai para o Dragão Caolho, e seu rosto explode em espanto. Droga, aquele garoto nos enganou direitinho. 3 dias depois, o garoto principal encontra casualmente um amigo gordinho debaixo de árvores ensolaradas. Um amigo revela: você foi expulso. O garoto ri e diz que a escola é inútil com o apocalipse chegando. O cara de óculos está furioso porque alguém está se vangloriando no chat. Com um sorriso irônico, Gavin revela que tem um plano secreto de vingança. O conselheiro QI se gaba no chat por ter conseguido expulsar Gavin Clark por causar problemas. Gavin respondeu no chat em grupo, chamando o conselheiro QI de idiota. QI Shangdong chama Gavin de vagabundo desempregado em um bate-papo em grupo, demonstrando raiva. Gavin revela uma informação bombástica, expondo o caso secreto do conselheiro QI com a esposa do diretor. O amigo fica chocado e pergunta a Gavin como ele sabia de uma fofoca tão bombástica. Gavin sorri de canto, revelando que aprendeu tudo durante uma vida passada selvagem e apocalíptica. A conselheira QI entra em pânico, exigindo que o grupo se disperse e que todos fiquem em silêncio. O amigo de Gavin está super animado, pronto para postar os trechos picantes do bate-papo para todos verem. Esses dois caras estão indo resolver um assunto importante, seja lá o que isso signifique. O cara de amarelo admite que seu pai quase o internou em um hospital psiquiátrico. O rapaz confiante promete ajudar a convencer o pai do Yellow Jacket depois da missão. Eles chegam a uma vila urbana, e Yellow Jacket não tem nenhuma fé em emoção. Eles admiram uma casa grande e luxuosa, dizem que é o ponto rico da região. Lá dentro, alguém sacode furiosamente um frasco, chateado porque sua bebida acabou de novo. Grande reviravolta. Dentro daquela casa, uma garota está trancada em uma gaiola, com garrafas por toda parte. O sujeito desleixado está olhando com raiva, enquanto a garota enjaulada o encara com um olhar mortal. Ela se desespera, o ameaça, e uma garrafa bate com força nas grades da sua cela. Ele reclama do dote insignificante dela e depois planeja vender a casa da família dela para conseguir dinheiro. Esse cara assustador disse que venderia o garoto por dinheiro suficiente para beber. O homem grita: saia daqui, enquanto agarra a cabeça do garoto, como um mau senhorio. Ele ameaça o garoto, gabando-se de ter magoado a mãe dele por ela não ter comprado bebida alcoólica. O garoto revida, mordendo a mão do homem com um olhar de pura determinação. O homem levanta o braço, furioso, prometendo mandar a criança de volta para a mãe. De repente, um estrondo alto. 2 estranhos invadiram o local, assustando o homem furioso. O novato encara o homem, perguntando com muita arrogância: quem é você? Flashbacks revelam que Feng que era um herói nacional com poderes de hiperespaço antes do desastre. Reviravolta na trama. Feng que traiu a todos, roubando suprimentos e deixando a cidade congelar. O karma atinge em cheio. Feng que encontra um fim gélido nas mandíbulas de um monstro, seus suprimentos perdidos para sempre. Nosso protagonista fica chocado ao encontrar uma garotinha que ninguém esperava. O vilão musculoso pensa que os recém-chegados são traficantes e confessa suas intenções cruéis. O valentão exige dinheiro pela garotinha, agindo como se fosse um leilão de vilões. O garoto gordinho entra furioso, chama o cara de besta e não está brincando. Você é o traficante, grita o bruto, apontando o dedo como se fosse uma noite de bingo de acusações. O herói rechonchudo retruca: por acaso eu pareço um traficante para você, seu idiota? Massa os ameaça com uma garrafa, pronto para o caos se eles não recuarem. De repente, o vilão grita de dor, totalmente pego de surpresa por cima do ombro. O herói rechonchudo segura uma arma fumegante. Nosso protagonista está super impressionado. O homem ferido exige saber: quem diabos é você? O sujeito gordinho permanece firme com a arma em punho, recusando-se a recuar. A garota quebra uma garrafa na cabeça do homem, interrompendo tudo. Tanto o rapaz gordinho quanto seu amigo ficaram chocados, dizendo: o quê? O homem ensanguentado, agora furioso, rosna para a garota por ter reagido. A garota quebra a garrafa com força na cabeça do homem novamente. O homem ameaça a menina, rastejando e prometendo vingança. A menina levanta a garrafa quebrada bem alto, determinada a não recuar. O rapaz gordinho e seu amigo gritam para a menina parar, e o caos se instala. O rapaz calmo percebe que a rapariga tem reprimido a raiva durante anos. A garota está de pé sobre um homem caído no chão, com uma garrafa na mão, tremendo. E Aniel grita: ele está morto. Enquanto outro diz: ele mereceu morrer. A líder morena diz a Aniel: leve a garota, limpe-a, console-a. O protagonista enfrenta um céu tomado por uma chuva de fogo enquanto um cometa flameja acima dele. Com um sorriso debochado no telhado, ele grita: chegou a hora, a maior oportunidade do apocalipse. Banhado por um brilho cósmico, ele estende os braços, pronto para abraçar o poder. Raios crepitam ao seu redor. Orgulhoso, ele sorri e diz: eu consegui. O herói flutua no infinito espaço azul, maravilhado com seu tamanho gigantesco, comparável ao de um campo de futebol. Ele olha para baixo, chocado, ao ver uma viatura policial parando em frente ao seu prédio. Lá dentro, um homem algemado disse à polícia: ele tentou me vender uma garota. A polícia grita: todas as unidades, preparem-se. Avancem, e invadem o local. O grandalhão diz para Gavin: agora que ela está limpa, suas irmãs até que ficaram bonitinhas.
Gavin avisa. As autoridades estão lá fora. O grandalhão entra em pânico por causa das armas e do corpo. Gavin mantém a calma e diz: relaxa, agora temos uma história diferente. O grandalhão entra em pânico quando o corpo de Feng que desaparece repentinamente num clarão. Os policiais arrombam a porta, entram gritando, parado, enquanto todos parecem absolutamente aterrorizados. Um policial aponta a arma e pergunta: quem é Feng Qi? O homem careca diz, nervoso: ninguém está aqui, Feng Qi não está aqui. Enquanto todos se rendem. Outro policial aponta para eles, perguntando com raiva: o que vocês dois estão fazendo aqui? Gavin sorri, afirmando: sou primo distante dela, só estava verificando como ela estava. Policial. Yaniel se apresenta nervosamente a um policial, com as mãos levantadas, parecendo inocente. O policial se ajoelha e pergunta gentilmente à menina seu nome, mantendo a calma. A garota dá um passo à frente e diz com confiança: meu nome é Xixi. O policial se vira para Xixi, com Gavin presente, e pergunta se ela conhece o menino. Xixi grita animada: sim, ele é meu primo, minha mãe me contou. O policial os adverte: relatem imediatamente qualquer pista sobre Feng Qi. Yaniel, com um semblante aliviado, diz que eles conseguiram e quer ir embora logo. Xixi gentilmente coloca a mão sobre Yaniel, ambos parecendo incertos sobre o que acontecerá a seguir. Yaniel quase se esquece de Xixi e se preocupa com o que acontecerá com ela agora. Gavin pergunta a Xixi se ela quer ir com eles, deixando a escolha para ela. A menina levanta o olhar ansiosamente e responde timidamente com um. O rapaz de óculos quer ajudá-la, mas Gavin não aceita aproveitadores. Gavin desafia a garota: você sabe como fazer macarrão instantâneo? A menina se ilumina de entusiasmo e grita com confiança: sim, aceito. Gavin sorri e anuncia: então vamos juntos, e a equipe se forma. Começa a primeira aventura delas, uma caçada ao hot pot. Mas será que Xixi aguenta comida apimentada? Faltam 3 dias para o apocalipse de gelo e esse garoto está surtando. Gavin diz ao seu amigo nervoso que eles precisam convencer o pai dele hoje. O pai não acredita nisso, chama-os de pirralhos e expulsa-os de casa. Que horror! O garoto, nervoso, implora: papai, é verdade. O apocalipse de gelo é real. Papai grita para que eles saiam, exigindo não ser interrompido enquanto toma seu chá. De repente, a mão do pai alcança o chá, e a xícara desaparece com um brilho. Papai fica paralisado, confuso. Onde está meu chá? Talvez o apocalipse comece com a falta de bebidas? Gavin sorri e admite: eu peguei. Esse é o meu superpoder, viu? Papai recosta-se, nada impressionado. Truques de mágica? Por favor, não vou cair nessa. Mas espere aí, o poder de Gavin não é um truque. Uma energia sobrenatural começa a girar, deixando o pai nervoso. O tio Parker cai no sofá com um baque enorme, parecendo chocado. O rapaz provoca: tio Parker, agora você acredita em mim? Confusão geral. O tio Parker acha que está sendo vítima de uma pegadinha e se recusa a acreditar que o sofá realmente desapareceu. De repente, ouve-se um SWOSH. O tio Parker cai de cara no chão. Ainda duvidando, o tio Parker os desafia: façam a sala inteira desaparecer e eu acreditarei em vocês. Bum! A sala agora está completamente vazia. O tio Parker ficou sem palavras. O queixo do tio Parker caiu. Sumiram? Sumiram mesmo tudo. Acredita em mim agora? O tio Parker, atônito, dá um ban para o cara de amarelo, incrédulo. O cara da jaqueta amarela grita: pai, por que você me bateu? Tio Parker levanta as mãos em sinal de êxtase: não estou sonhando. Eu acredito. Faltam apenas 2 dias para o apocalipse de gelo atingir em cheio. O personagem principal acaba de receber uma transferência impressionante de 760 milhões de yuans. O garoto de amarelo está radiante. O pai dele acabou de enviar mais de 700 milhões. Gavin diz para se separarem. Um fica com o equipamento de inverno, ele cuida da casa e das armas. A construção da mansão está concluída, perfeitamente adaptada para o apocalipse, afirma o Sr. Zhao. Gavin sorri, extremamente satisfeito com as reformas preparadas para o apocalipse feitas pelo Sr. Zhao. O Sr. Zhao se gaba de ter supervisionado tudo. Esta mansão pode sobreviver ao apocalipse. Gavin aperta a mão do Sr. Zhao, prometendo enviar o pagamento milionário em breve. Gavin grita: ele precisa dizer uma última coisa ao Sr. Zhao antes de ir embora. Gavin avisa: não saia de casa por 2 dias, faça estoque sem parar. O homem de terno pergunta se há um tufão, e Gavin confirma: é hora de um super tufão. O cara do terno está empolgado, finalmente vai poder descansar durante a tempestade. De repente, caminhões de entrega invadem a enorme casa de Gavin. Esta não é uma entrega comum da Amazon. O amigo de Gavin volta gritando: comprei apenas os materiais mais sofisticados e caros. Gavin sorri e diz: tragam tudo para dentro, eu vou guardar com meus superpoderes. Os vizinhos observam enquanto descarregam as compras e brincam: será que eles estão abrindo um supermercado aqui sem alarde? O menino vê uma caixa de doces gigante e diz para a avó: eu quero um pirulito. A avó o levanta com um grande sorriso, prometendo: a vovó vai te dar um. O amigo de Gavin entra correndo, preocupado. Gavin, tenho um grande problema. Ele entra em pânico: não posso gastar todo o dinheiro, ainda nem cheguei a 100 milhões de dólares. O personagem principal ordena ao seu amigo que compre todo o grão possível. Ele se lembra de que vilões roubaram esse grão certa vez, mas agora ele os deterá. Um operário diz ao Sr. Clark que uma senhora idosa está bloqueando as bestas. Uma avó e seu neto ficam animados ao abrir um pacote enorme.
O Sr. Clark encontra a avó guardando as caixas e pergunta o que está acontecendo. A tia Liu pede um pirulito para o neto, que está nas caixas do Gavin. Gavin não aceitou isso e respondeu com um firme: "Eu me importo, sim." Tia Liu o chama de mesquinho, quer um pedido de desculpas e todas as caixas. Gavin perde a paciência e manda a tia Liu embora. Ele não aguenta mais. Tia Liu reivindica com raiva sua autoridade no comitê, dizendo que Gavin está arruinando a harmonia da vizinhança. O neto pega um pirulito gigante e comemora, enquanto Gavin parece frustrado. Gavin grita com a tia Liu para que ela tire o neto de cima das caixas imediatamente. O neto, eufórico com açúcar e poder, chama Gavin de vilão e se recusa. Furioso, Gavin grita para o pirralho descer, enquanto a tia Liu fica boquiaberta. Tia Liu entra em pânico, exigindo que Gavin se afaste enquanto o caos continua. Essa criança cai de forma épica em cima de uma caixa, pirulito na mão, e acontece um desastre. Ele aterrissa direto em cima de estacas. Que desafio desastroso. Ele grita: "Dói, dói, dói." E sim, todos nós sentimos essa dor. A avó o pega no colo, chorando: "Meu querido netinho." Ai, o bumbum dele dói muito. Gavin aparece com um sorriso de vilão, soltando uma frase clássica: "Bem feito pra você." A avó se torna furiosa, exigindo que Gavin pague pela surra que seu neto levou. A câmera se afasta do caos, casas grandes, caixas gigantes e Gavin relaxando, totalmente indiferente. Duas garotas reparam em todas as coisas que Gavin está comprando. O que será que esse cara está planejando agora? A garota de cabelo azul ri. Ele é simplesmente maluco, está acumulando coisas. Será que está se preparando para o inverno? Vamos ao salão. O Zack consegue lidar com o drama do Gavin. Cuidar de si mesmo sempre vence. Só falta um dia para o apocalipse de gelo, e estamos carregados de grãos. Gavin diz que eles precisam recolher os grãos depois de se encontrarem com Kei Kui. Kei Kui cumprimenta Gavin alegremente e pergunta sobre seu trabalho recente. Kei Kui revela que foi promovida, mas questiona por quanto tempo terá que permanecer no cargo. Gavin a surpreende dizendo que ela pode ir embora amanhã, e ela fica super animada. Gavin impede Kei Kui de se demitir, precisando primeiro de um último favor. Gavin pede a Kei Kui as chaves do armazém para a missão desta noite. Kei Kui fica chocada ao ver Gavin entrando sorrateiramente no armazém à noite. Gavin diz a Kei Kui para esperar no armazém pela grande revelação. Gavin a lembra: "Não conte a ninguém e espere pela surpresa final." A garota no armazém está chocada, ela suspeita que algo estranho aconteceu. Toneladas de comida embaladas em caixas. Alguém chama o Sr. Clark e o Sr. Parker para inspecionarem. A equipe do chefe Liang entrega o celeiro, passando as chaves e a responsabilidade. Assim que todos saem, o Sr. Clark e o Sr. Parker ficam astutos e animados. O cara de jaqueta libera seus poderes, gritando: "Coletem", com energia dramática. Toda a comida desaparece instantaneamente, deixando o Sr. Parker completamente estupefato. O Sr. Clark explica que tudo o que é armazenado no hiperespaço permanece perfeitamente fresco para sempre. O Sr. Parker fica maravilhado e pergunta se o hiperespaço consegue parar o próprio tempo. De repente, o supervisor retorna, anunciando que se esqueceu de algo e volta a entrar no armazém. O supervisor está em pânico ao perceber que o armazém inteiro está misteriosamente vazio. Esse cara acabou de presenciar uma montanha de comida desaparecer instantaneamente e está em choque. Gavin caminha até a porta de um armazém e bate misteriosamente. Uma garota corada cumprimenta Gavin animadamente, surpresa por ele realmente ter aparecido. Gavin avisa Kei Kui para se preparar para algo chocante. Gritos são proibidos. Gavin encara intensamente, perguntando se Kei Kui está pronto para ele começar. Kei Kui, nervosa, aperta o peito e concorda, mal conseguindo se conter. Kei Kui é pega de surpresa. Gavin diz-lhe urgentemente para o seguir agora. Kei Kui corre atrás de Gavin enquanto ele a conduz para o interior do armazém. Gavin demonstra muita energia e está pronto para coletar recursos como um profissional. Redemoinhos de energia azul preenchem o armazém enquanto algo épico está prestes a acontecer. A garota entra em pânico, gritando: "Meu Deus! O que está acontecendo agora?" Ela exige explicações de Gavin, acusando de ter feito as mercadorias desaparecerem. Gavin diz que eles precisam recolher mercadorias dos outros armazéns, super misterioso. A garota questiona por que de repente eles estão em uma sala cheia de monitores de segurança. Gavin ordena dramaticamente: "Desativem todas as câmeras", como um verdadeiro chefe. Gavin diz à garota que explicará tudo, somente depois que eles voltarem. A cena muda para uma grande mansão iluminada, criando uma atmosfera de refúgio seguro. Lá dentro, uma garota chamada Xixi oferece chá, e todos se acomodam para conversar. Gavin pergunta se a garota confia nele, e ela responde: "Confio sim, como nos filmes." O grandalhão está chocado com a confiança que ela deposita em Gavin. Talvez ele queira fazer um teste de confiança. Gavin solta a bomba: "O apocalipse é amanhã. Ninguém pode sair." A garota insiste em fazer um recado, mas Gavin a avisa para voltar antes do meio-dia. A contagem regressiva chega a 0. O apocalipse de gelo começa. Jovem Mestre Yang, da última vez foi um acidente. O cara com o tapa-olho explica que a equipe errou e culpa Fogo Amigo. O jovem Mestre Yang perde a paciência, frustrado por inúmeros desastres e fracassos. Furioso, o jovem Mestre Yang pega uma arma. Ele vai resolver as coisas por conta própria.
Enquanto isso, um grupo de adoráveis gatos e cachorros aguarda ansiosamente por comida. Uma menina bondosa alerta os animais de estimação sobre o apocalipse iminente, incentivando-os à independência. Ela acena em despedida, na esperança de rever seus amigos peludos em breve. O jovem mestre Yang recebe um relatório. Gavin não quer sair de sua casa, o que dificulta as mudanças. O cara do tapa-olho planeja capturar a garota, pensando que ela atrairá Gavin para fora. Um homem chocado recebe a notícia, provavelmente percebendo que as coisas estão prestes a ficar fora de controle. Gavin descobre que Zack Yang sequestrou Kei Kuiko e quer ficar a sós com ele. Gavin está furioso e jura que Zack não sobreviverá a isso. Gavin chega a um prédio antigo e intimidador, pronto para entrar em ação. A gangue de Zack zomba de Gavin por ter aparecido, esperando uma vitória fácil. Gavin exige que Zack liberte Kei Kuiko imediatamente. Ele não vai recuar. Kei Kuiko se liberta e seus captores gritam: "Vamos!", desesperados para impedi-la. Kei Kuiko corre direto para Gavin, gritando seu nome e agarrando sua mão. Zack dá um sorriso irônico, chamando-os de ingênuos, e dispara uma enorme bala dourada. Gavin escapa da bala em uma manobra épica, salvando Kei Kuiko. Zack fica em pânico, ele está totalmente chocado que Gavin tenha realmente escapado do ataque. Gavin verifica se sua amiga está bem. Ela o avisa. Eles têm armas. Gavin a consola, prometendo: "Não tenha medo. Deixe o resto comigo." Um vilão se aproxima, apontando uma arma para Gavin e ameaçando diretamente de vida. O vilão ordena à sua equipe: "Torturem-no por um tempo. Não o deixem morrer facilmente." Um dos capangas se prepara para atacar, dizendo ao vilão: "Não se preocupe, eu cuido dele." Gavin pergunta ao capanga: "Você veio aqui para morrer?", enquanto revida o ataque. Os outros capangas estão chocados, olhando incrédulos para a força de Gavin. Outro chefe grita: "Mais de vocês, vão! Peguem ele", enviando mais atacantes. Um dos bandidos brande uma faca contra Gavin, mas Gavin permanece completamente impassível. Gavin intercepta o ataque e bloqueia a faca com reflexos incríveis. Gavin derrota um cara grande com um movimento épico e surpresa. Gavin derruba vários atacantes com uma rasteira, deixando-os atordoados e doloridos. Uma garota fica chocada ao perceber que Gavin é muito mais forte do que ela imaginava. Os vilões ficam apavorados. Como é que o Gavin tem habilidades assim? "Nós temos armas." O vilão caolho provoca Gavin, desafiando-o a desviar de uma bala. Gavin surpreende a todos. Ele atira no bandido primeiro. "O quê?" Gavin sorri, revelando que sempre teve uma arma. "Desculpe, eu também tenho uma arma." O vilão restante está em pânico, perguntando: "Como isso pôde acontecer?" A garota está atônita. Ela não consegue acreditar que Gavin realmente matou alguém. O último vilão abandona o amigo e foge como se fosse uma corrida. O loiro tenta escapar, mas é baleado e cai instantaneamente. Gavin fica de pé sobre ele, perguntando: "Você acha que consegue correr?" O loiro, em pânico, gritou: "Eu sou o herdeiro do Vest Dragon Group. Você não pode me tocar." Bam! Outro tiro atinge o loiro, que grita de dor no chão. Gavin sorri de forma irônica, segurando a arma, e diz: "Acabei de fazer isso." O homem nervoso implora por misericórdia a Gavin e pede que ele estipule um preço. Gavin solta uma bomba. Ele quer 1 trilhão. O outro cara fica sem palavras. Nosso sujeito desesperado protesta, dizendo que ninguém tem 1 trilhão sobrando por aí. Gavin não aceita isso de jeito nenhum. Ele diz algo como: "Sem dinheiro, sem piedade", e entra. O rapaz de cabelo laranja está em pânico, implorando para Gavin parar, claramente arrependido de tudo. Gavin o chama de covarde e o lembra de que ele prometeu terminar as coisas hoje. De repente, chega um carro da polícia e anuncia: "Todos parados. Não se mexam." Gavin parece muito confuso ao perceber que a polícia chegou e pergunta: "Você chamou a polícia?" O homem agredido revela que ligou para a polícia com antecedência como um plano secreto de contingência. Ele diz a Gavin que ele vai para a prisão perpétua, que reviravolta na trama e vingança. O rapaz de cabelo laranja está em agonia, gritando que sua felicidade está sendo destruída. O personagem principal empunha uma arma, provoca seu inimigo e ignora a polícia. Com um sorriso presunçoso, o personagem principal afirma com ousadia que nunca será pego. A polícia invade o local, gritando para algemá-lo, enquanto corpos jazem por toda parte ao redor. O personagem principal inicia uma contagem regressiva, indiferente a todo o caos ao seu redor. Um policial surpreso observa enquanto algo dramático está prestes a acontecer. O tempo acabou. Os policiais olham para cima, completamente perplexos, enquanto uma misteriosa nevasca começa a cair. Todos estão confusos. O personagem principal se pergunta por que está nevando em pleno verão. Os policiais estremecem ao perceber que a temperatura está caindo drasticamente em segundos. Um homem ferido entra em pânico quando seus ferimentos literalmente congelam com gelo brilhante. Esse cara acabou de escorregar e está literalmente congelando. Ele está implorando por ajuda. O esquadrão chega gritando: "Salve-nos", como se fosse um filme da Marvel. Gavin e sua amiga estão correndo. Ela está surtando com um apocalipse de 30 graus negativos. Um guarda bloqueia Gavin com uma arma, gritando: "Pare! Você não pode sair." Gavin o adverte: "Largue a arma ou sua mão ficará arruinada." O guarda disse algo como: "Larga a arma. Minha mão está congelada, não consigo sentir nada." Gavin agarra Zack Yang, flexionando os músculos. "Eu te disse que nunca seria pego." Zack Yang está reclamando: "Socorro, minhas pernas também vão congelar." Gavin e seu amigo se afastam, deixando Zack tremendo. Aproveite o apocalipse.
As pessoas caminham pela neve, dizendo: este tempo vai nos congelar. Isto é um desastre que acontece uma vez a cada século. Gavin alerta que as coisas só vão piorar à medida que o caos se instala. A garota se pergunta ansiosamente quanto tempo durará o apocalipse de gelo. Gavin admite que não tem ideia de quanto tempo isso vai durar. Em sua vida passada, o apocalipse de gelo durou mais de um ano sem terminar. Multidões entram em pânico, saqueando roupas para sobreviver às temperaturas repentinamente congelantes. A garota teme o colapso da ordem social à medida que pessoas desesperadas perdem a humanidade. Homens armados desconhecidos confrontam Gavin e a menina, exigindo suas roupas de frio. Gavin ameaça os agressores com ousadia, sem demonstrar qualquer sinal de medo. Os bandidos armados com facas atacam Gavin, convencidos de que ele está sendo arrogante demais. Gavin derruba facilmente um dos atacantes, mostrando que não está para brincadeira. Esse cara surta quando alguém aponta uma arma diretamente para ele. O cara com a arma se pergunta: será que estou sendo arrogante agora? O cara assustado diz: você é super humilde. Você tem uma arma, chefe.